puxador, ok? Primeiro exercício aqui, uma puxada. Eu gosto bastante do puxador frente, que são clássicos. Puxador frente, vamos pensar aqui numa estratégia de puxador frente, ok? E vamos colocar aqui 4 exercícios. Vou pensar aqui numa remada, daqui a pouco a gente fala sobre implementos e a gente fala sobre variações também. Vou colocar aqui uma outra remada, vocês vão entender por quê. E eu vou colocar aqui um crucifixo. E nesse caso aqui, obrigatoriamente, tem que ser um crucifixo invertido. Se a gente pensar, por exemplo, numa estratégia para treinamento dorsal aqui, ó, e a gente pensar mais ou menos aí 12 a 16 séries por grupamento muscular, que seria bem interessante para o indivíduo intermediário, para avançado, até para o iniciante cabe, até dá para o iniciante, se você fizer 12 séries aí, até cabe para o iniciante. Só que o mais importante quando a gente pensa nesse tipo de treinamento, pessoal, é causar o que a gente chama de variabilidade de treino, que está vinculado com o princípio da variabilidade. Variabilidade de treino significa estimular esse aluno em toda a sua essência, tanto numa divisão anatômica, quanto numa divisão biomecânica, levando em consideração aí, por exemplo, que uma puxada à frente, uma remada à frente, ou aliás, uma remada sentado, são exercícios multiarticulares que envolvem 2 ou mais articulações, enquanto que um crucifixo já é um exercício monoarticular. Outra coisa, né, é onde está sendo feito esse exercício, que é o meio do exercício. Um puxador pela frente eu vou fazer muito provavelmente, quase que obviamente, numa polia, mas um crucifixo invertido eu posso fazer com halteres, eu posso fazer num pec deck, né, num voador, num fly, ou seja, com a máquina invertida, eu inverto ali, né, as hastes das pegadas e faço com que o indivíduo então execute um crucifixo inverso. Então vai mudar também se eu vou usar uma máquina, se eu vou usar um halter, se eu vou usar uma polia, se eu vou usar uma barra, enfim. Então eu vou trabalhar isso aqui de uma forma de variabilidade de treino para que vocês entendam que se eu quisesse simplesmente fazer com que esse indivíduo cumprisse 12 séries por grupamento muscular, eu poderia pedir para ele fazer 12 séries de puxador. E tudo bem? Tudo bem, porque são 12 séries para dorsais. Tá tudo bem. Só que a minha pergunta é o seguinte, tá, mas do ponto de vista de monotonia, do ponto de vista de motivação, de ocupação de aparelho, etc, 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 será que é interessante esse indivíduo fazer 12 séries, por exemplo, no puxador ou conseguir diluir isso de uma forma estratégica em vários exercícios que vão permitir para esse indivíduo uma maior consciência corporal, um maior aprendizado, uma maior utilização de implementos e assim por diante. É isso que eu quero discutir com vocês nessa tarde de hoje, começando com dorsal. Vamos trabalhar aqui então 4 séries para cada... 3 a 4 séries, tá? 3 a 4 séries para cada exercício. Então a gente pode pensar aqui, tá, em 3 séries, aqui a gente pode pensar aqui em 3 séries, aqui a gente pode pensar aqui em 3 séries, vou deixar já o xizinho aqui, e aqui 3 séries. Eu estou utilizando aqui um mecanismo que eu faço na minha prática profissional. Ou seja, eu imagino, por exemplo, a quantidade de séries que tem que ser feitas ao longo da semana, que é a primeira coisa que tem que ser feita. É a primeira coisa, tá? A primeira coisa depois que você já fez a anamnese, né? Fez a anamnese, você sabe aí quem é esse seu aluno, tá contigo já há um bom tempo, ou se é um indivíduo que é avançado, mas ele tá mudando de academia e caiu na sua academia, ou mudou de cidade e procurou você como personal. E aí você idealizou isso aqui, 12 séries, 12, 16 séries, tá? Por aí, 12 a 16 séries. Eu começo a imaginar isso aqui. Eu começo a imaginar um fragmento desse treino em que ele consiga ser estimulado em vários exercícios, no sentido que eu vou ter um exercício aqui no plano frontal, um exercício aqui no plano sagital. Essa aqui eu já vou dizer para vocês o que é também no plano sagital, porque tem flexão e extensão de cotovelo, isso. E esse aqui no plano transverso. Então eu estou trabalhando, ó, com a biomecânica de uma forma simples, tá, galera? Aqui, ó, plano frontal. Aqui eu vou trabalhar uma remada que vai ser na polia baixa, vai ser no plano sagital. Aqui também vai ser no plano sagital, planos corporais, tá? E aqui no plano transverso. Uma vez que o crucifixo ele é feito no plano transverso, porque existe uma abdução de deltoide e existe, né, uma flexão e extensão do deltoide no plano transverso. Então, olha só a minha riqueza biomecânica, eu nem comecei a falar sobre repetições, métodos de treinamento, nada disso. Eu quero estimular o meu aluno nos 3 planos corporais, frontal, sagital, transversal, né? Com 2 aqui sagital. Tá, e aí o que eu posso fazer? Eu posso mudar
a execução no sentido de implementos, métodos de treinamento e assim por diante. Então, o raciocínio do treinamento que eu faço na minha cabeça, eu já vou fazendo isso de forma automática, já, tá? Não preciso pegar um papel, uma caneta, eu já faço isso na minha cabeça. Eu já vou fazendo isso na minha cabeça. Então, por exemplo, um puxador frente, uma remada e um crucifixo invertido. Se aqui eu quero um puxador frente, aqui eu quero uma remada, e aí eu vou mudar o tipo de implemento. Se aqui, por exemplo, ó, eu utilizar uma barrinha, não sei se eu vou ser... Eu não sou bom desenhista, tá, pessoal? Mas sabe essa barrinha aqui, ó, que a gente chama de barra H, que é uma barra aberta e neutra? É como se fosse aquela barra aberta clássica do puxador, né, que é o contrário da barra fixa, só que ela é para dentro, é uma pegada neutra. Existem vários modelos, de várias marcas, etc, mas eu acho que deu para entender, né? Para quem é da musculação deu para entender. Se eu faço uma puxada à frente, que seja mais aberta, por exemplo, né, como essa aqui que eu estou dizendo para vocês, aqui eu faço uma remada mais fechadinha, como por exemplo, utilizando um triângulo. Eu não tenho costume de prescrever a remada e a puxada com a mesma pegada ou com o mesmo espaçamento. Por exemplo, se é um puxador triângulo, né, que eu posso fazer uma puxada com triângulo, a minha remada vai ser aberta. Ou ela vai ser pronada, ou ela vai ser supinada, ou ela vai ser neutra. Ela vai ser uma remada diferenciada, não vai ser uma remada igual à puxada. Ou seja, se o puxador é com essa barra aqui mais aberta, a minha remada também não vai ser aberta, ela vai ser fechada. Então eu tento trazer diferentes posicionamentos, não só com os planos corporais, mas também com os implementos a serem utilizados. Então eu estou só esquematizando o treino com vocês até esse momento. Aqui eu vou colocar uma remada curvada. E essa remada curvada eu quero que seja feita com uma barra e eu quero que seja feita com uma barra, por exemplo, com a pegada afastada, com as mãos para baixo, ou pode ser fechadinha com a mão para cima. Mas nesse caso aqui, deixa eu pensar aqui, eu vou fazer com a pegada supinada, barra com a pegada supinada, ou seja, com as mãos afastadas ao máximo a largura do deltoide, do ombro, e vai fazer a remada curvada, né, inclinando o tronco pelo menos a 45 graus e fazer um movimento. Então, ok, eu tenho dois planos corporais aqui idênticos, né, sagital e sagital, mas aqui é polia com triângulo e aqui é barra, é livre e a pegada é supinada. Então eu consegui fazer aqui um estímulo bem diferenciado. E o crucifixo invertido? Bom, o crucifixo invertido, já que aqui foi polia, aqui foi barra, aqui eu vou colocar halteres. Crucifixo invertido com halteres. Pronto, eu consigo também ter aqui um exercício monoarticular no plano transversal. A partir desse momento, então, só a partir desse momento é que eu vou completar com os elementos de carga de treino que se referem à manipulação propriamente dita, como, por exemplo, o volume, que são as séries e repetições, a intensidade, de forma absoluta, que são os pesos a serem movidos, levantados, empurrados ou puxados nos exercícios, e de forma relativa, que é relacionado a um RM e também ao intervalo entre as séries. Outros elementos que eu posso manipular em relação à carga de treino, né? Lembrando que carga de treino é volume, intensidade, complexidade, densidade e frequência, é, por exemplo, a velocidade da ação muscular. Então eu posso fazer tudo isso dentro do meu treinamento. Treino de dorsal completo aí para o indivíduo que está aí na fase intermediária mais para o avançado. Lembrando que o iniciante poderia fazer? Poderia, não vejo nenhum problema. Desde que você trabalhe com 3 séries, né? Crucifixo com halteres aqui, o inverso, né? Com halteres. É um exercício que exige um pouquinho mais de consciência corporal, principalmente se você fizer ele livre, né? No sentido sem banco, sem nada, né? Você simplesmente vai pedir para o aluno inclinar o tronco à frente e fazer o crucifixo inverso. Mas dá para usar um banquinho, né? Um banquinho em 45 graus, o indivíduo encosta o peito e aí consegue fazer o exercício. Partindo do pressuposto que eu já tenho o meu volume estabelecido aqui, né? Ó, 3 séries para cada exercício, onde eu vou trabalhar exercícios multiarticulares, polias, barras, monoarticular com halteres. Então eu tenho polia, barra, halter, multi, mono, frontal, sagital, transversal. Veja que existe uma riqueza de treinamento aqui de forma prescrita, né? Existe uma riqueza. E eu posso também pensar que essas 12 séries aqui vão ser trabalhados em um range, ou seja, numa faixa de repetições
em que eu quero que esse indivíduo trabalhe aí, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo assim bem hipotético, tá, galera? Bem simples de entender. Entre 60% e 85% de um RM. Só porque, para eu saber de fato isso aqui, eu teria que testar, né? Eu teria que testar o aluno quanto ao seu RM. Só que existe a famosa escala de repetições em reserva. Essa escala de repetições em reserva existe uma relação direta com o que é o RM medido. Então eu posso sim, com certeza, fazer uma estimativa de um RM a partir da escala de repetições em reserva. Agora vamos imaginar aqui, ó, que esse aluno aqui vai trabalhar em torno de 8 a 15 repetições máximas. Ou seja, esse treino aqui, a partir do momento que eu idealizei ele, eu quero que esse aluno faça em torno de 8 a 15 repetições máximas. Então eu posso trabalhar toda essa faixa aqui, pensando que alguns exercícios eu quero que ele vá um pouco mais de volume, eu quero que alguns exercícios ele vá com um pouco mais de intensidade, eu quero que alguns exercícios ele intensifique, por exemplo, aquela técnica e assim por diante. Vamos pensar o seguinte, ó. Puxador frente, 3 séries, 12 repetições. Remada baixa com um triângulo. Eu quero que ele faça o método pirâmide truncado crescente. A primeira série 12, a segunda série 10, a terceira série 8. Aumentando o peso ao longo das séries, né? Então ele faz uma série com um peso X, descansa, aumenta o peso, faz 10, descansa, aumenta o peso, faz 8. A remada curvada com barra supinada, eu posso pedir para ele trabalhar um volume um pouquinho maior, 3 séries de 15 repetições, aproveitando mais o movimento para causar um pouquinho mais estabilidade da coluna vertebral, né? A questão de manter a lombar bem firme, trabalhar aquela mobilidade de quadril bacana na remada curvada. Para isso, então, eu exijo desse aluno um volume maior, 15 repetições. E aqui no crucifixo invertido eu posso pedir para ele fazer uma série mais intensa, haja vista que esse exercício aqui já é um pouco mais difícil, então a gente pode encurtar um pouco a série, aumentar um pouco o peso. Ou seja, eu consegui no treino todo trabalhar entre 8 e 15 repetições máximas. Posso protocolar um intervalo aqui padrão, por exemplo, de 60 a 90 segundos entre séries e exercícios, posso fazer isso. Inclusive, eu posso pedir para o meu aluno, naquela série que ele se sentiu mais cansado, esticar o intervalo um pouquinho mais para cá. E aquela série que o indivíduo já está pronto, já está top, está show de bola, então 60 segundos já é bem interessante para ele se recuperar. Posso padronizar a velocidade da ação muscular? Posso, 3 a 4 segundos para cada movimento completo, para cada ação concêntrica e excêntrica, 3 a 4 segundos. Então eu tenho um modelo aqui de treino bem interessante. E aí, posso trabalhar com falha? Pode, se for um aluno avançado, eventualmente você pode jogar uma falha aqui, por exemplo, nessa série aqui. Você pode pedir para que a última, nesse caso aqui, ó, seja com falha. Então você vai escolher sabiamente, com muita estratégia, a falha muscular se for um indivíduo avançado, se for um indivíduo que está realmente num período mais de choque, né? Aquele indivíduo que necessita um pouco mais de estímulo no sentido neural, né? Porque a falha ela é bastante neural, você pode eventualmente colocar isso aqui. Seria um treinamento, por exemplo, para um indivíduo intermediário, por exemplo? Claro, com certeza. Mas com esse mesmo treinamento, eu poderia utilizar aqui uma proposta para indivíduo avançado, só para a gente partir para uma outra musculatura, tá? Eu poderia, ao invés de trabalhar 12 séries, eu poderia trabalhar, então, 16 séries. E aí a diferença é que eu trabalharia aqui, por exemplo, 4 séries para cada exercício, o que daria 16 no total, né? Então aqui eu faria 4, aqui na remada eu faria 4, aqui na curvada também 4 e aqui no crucifixo também 4. Só que, se pensar no indivíduo avançado, eu posso também fazer o seguinte, ó. Nessas 4 séries de 12, na verdade, poderia ser 3 séries de 12, mais uma série de drop set. Poderia fazer? Poderia fazer. E não necessariamente essa série de drop set tem que ser logo quando acaba a última série. Eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos pensar aqui que aqui seja o João, tá? O João. Ó, João, vamos fazer 3 séries de puxador aqui, tá? 3 séries de 12. O João acabou as 3 séries de 12, ele vai para a remada, triângulo, vai fazer 4 séries. 12, 10,
8, né? Mas se eu quisesse, eu poderia mudar essa pirâmide aqui, ó. Posso botar aqui 14, 12, aqui eu posso botar 10 e aqui 8. Fechou. Uma pirâmide crescente. Terminou remada, vai para a curvada, 4 de 15, vai para o crucifixo, 4 de 8 a 10. E quando finalizar o treino, na última batida do treino, ele vai voltar, o João volta lá para o puxador e vai fazer uma série de drop set, lá na puxada, lá no puxador. Então ele volta, lá no fim do treino ele volta, né, próximo do fim do treino ele volta e vai completar mais uma série de drop set. A mesma configuração de treino, a mesma estrutura de treinamento serviu tanto para o indivíduo intermediário quanto para o indivíduo avançado. Quando que eu uso isso aqui? Eu tenho aquele aluno que ele está treinando, por exemplo, 6, 7, 8, 9 meses. Ele está no nível intermediário e eu prescrevi esse treino, mas eu estou com a minha cabeça pensando já no nível avançado. Eu uso isso aqui e prescrevo. Ó, João, você agora é intermediário, então vamos fazer isso aqui e tal, 3 séries, né? 3, 3, 3, 3. Quando ele atinge o nível avançado, o que eu faço? Agora você vai fazer 4 séries em cada exercício, então vai sair de 3 séries e vai para 4 séries. No puxador, a última vai ser drop set. Na remada triângulo, eu vou te trazer para uma série mais volumosa no começo do treino para a gente fechar essa aqui com falha. A remada curvada, você vai fazer 4 séries de 15, mas as duas últimas eu quero que seja com falha. Então eu faço apenas alguns ajustes, algumas costuras bem pequenininhas para já caracterizar como se fosse um indivíduo avançado. Aqui eu posso pedir para ele fazer 4 séries de 8 a 10 e naquela última série eu peço para ele reduzir 50% do peso e faz mais 10 repetições. Seria um drop parcial. Exemplo, tá? Uma série de 8, 2 séries, 8, 3 séries, fez 10 repetições com o mesmo peso, tá? Na quarta série, quando chegar nessa quarta série aqui, ele faz 10 repetições. Acabou? Não, peraí, não acabou. Vamos imaginar que o indivíduo está fazendo aqui, ó, com 8 kg cada lado, tá? Um par de halter de 8 kg. Acabou lá na última série que fez 10 repetições, deixa um parzinho de 4 kg, que é metade, né, de 8, 50% de redução, metade de 8, você pede para o aluno fazer, faz lá, faz mais 10. Dá uma gastada aí nesse dorsal, dá uma gastadinha aí nesse posterior de ombro. Pronto, eu já consegui dar uma intensificada no treino por causa do nível de treinamento desse meu aluno, que é, nesse caso, avançado. Essa é uma forma bem interessante de trabalhar. Eu trabalho com a mesma estrutura de treino, só que eu vou modificando os métodos de treino. É por isso, galera, que eu escrevi esse livro aqui. Por isso que eu escrevi esse livro aqui. Se você não tem esse livro aqui, é uma vergonha. É uma vergonha se você não tem esse livro aqui, onde eu falo sobre métodos de treinamento. Por quê? Porque a estrutura do treino eu posso manter a mesma, que são os meios de treinamento, mas eu posso modificar os métodos. Aqui, por exemplo, na remada triângulo, eu poderia simplesmente inverter a pirâmide. Poderia fazer isso. Poderia fazer uma pirâmide truncada decrescente, onde ele começa com pesos maiores e termina com pesos menores, aumentando a repetição. Beleza? Então, mudando os métodos, você já dá uma outra configuração para uma classificação de nível diferenciado utilizando um volume de treino diferenciado. E ainda vou mais além, tá? Vou mais além. Vamos supor que o seu aluno ele vai chegar numa semana ali que precisa de uma maior intensificação. Beleza, então você pode pegar, além do puxador, você pode voltar para a remada e fazer mais um rest pause. Vamos supor assim, ó, tá? O aluno passou pelo treino, tá? Um aluno avançado, passou pelo treino, voltou lá no puxador para fazer a última de drop e agora aqui a gente vai e faz mais 30 repetições em rest pause. Eu posso fazer isso também para dar uma maior intensificada no treino. Tem aquele aluno que gosta de ir embora com pump, principalmente aluno avançado, então você pode configurar isso de várias formas. Então aqui tá um modelo bem bacana para vocês aí de treinamento de dorsal, utilizando 12 a 16 séries, né, por aí que a gente usou, indivíduos intermediários a avançados.